Olá, internautas! Aqui é Dabi Sinak e este é mais um vídeo. A história do circo e do teatro ao redor do mundo. Mesmo em tempos de modernas formas de entretenimento, a originalidade das artes circenses ainda encanta muita gente. De fato, há controvérsia a respeito da história circense. Alguns dizem que as manifestações artísticas se originaram na Grécia Antiga, uma vez que as primeiras Olimpíadas já possuíam números circenses. Entretanto, pinturas rupestres indicam a existência de equilibristas e suas adaptações na China há mais de 4.000 anos antes de Cristo. A história do circo também cita a Idade Média, período em que muitos artistas ganhavam a vida fazendo apresentações nas ruas ou nas casas de membros da nobreza. Alguns desses artistas viajavam por toda a Europa espalhando sua arte. O circo é conhecido nos dias atuais, isto é um espetáculo público pagante que foi idealizado pelo inglês Philip Astley em 1768, o qual resolveu realizar sua apresentação com cavalos em um grande espaço debaixo de uma lona. As apresentações de Astley foram um sucesso, fazendo com que o inglês tenha levado sua arte para a capital francesa, Paris. A arte circense saiu da Europa pela primeira vez no século XIX, quando o artista britânico Thomas Tappan Cook levou sua comunidade circense para a cidade de Nova York, fato que disseminou a arte por todo o território americano. Apesar do circo ter perdido espaço na primeira metade do século XX por conta das guerras mundiais, e com o surgimento de novas formas de entretenimento, o mesmo assimilou criativas ideias com o passar dos anos, fato que resultou criação de novos mundos, uma verdadeira evolução. E agora vamos falar de dois tipos de circo: o tradicional e o contemporâneo. O circo tradicional é aquele que segue a tradição de ponta e é formado por familiares. Os filhos crescem no ambiente circense e ali são ensinados pelos pais. E hoje em dia, o circo também tem uma ramificação, que é o circo contemporâneo, que é vivido em escolas, não só de pai para filho, como antigamente. Quando a gente fala em circo, a gente fala em acrobacia e trapézios não. Mas circo sem palhaço não tem graça. Agora vamos falar do lado mais alegre e divertido do circo, que são os palhaços. Palhaço, termo possivelmente derivado do italiano omino di palha ou homem de palha, é o artista que faz gracejos, momis, piléres, trejeitos, às vezes quando malabares para o público. E também se veste de maneira grotesca. Embora vinculado diretamente aos circos, o palhaço pode atuar também em espetáculos abertos, teatros, programas televisivos e na internet, por exemplo. Pois o personagem que tem até de entreter o público durante e com frequência as apresentações, essencialmente no circo. É geralmente vestido de um jeito engraçado, com trajes desproporcionados e multicoloridos, com especiais e acessórios características. Entretanto, há também o palhaço mais dramático, melancólico ou romântico, além do que as versões contrárias são símbolos
malignos em contraste com os benignos. Casos esse em filmes ou literatura de terror, por exemplo. História. O nome palhaço vem de palhaccio, homino de palha, ou homem de palha. Isso remonta à pessoa humilde do campo que chega à cidade de grande e muitas vezes não consegue emprego. Logo, pois, fica sem condições de manter. Passa na rua, às vezes se embriaga com cerveja, com um filador na boca, que é a original maquiagem branca, e de tanto tropeçar nas próprias pernas e cair com o nariz no chão, acaba com o nariz vermelho. É o nariz vermelho, característico da assunção da figura do palhaço. Por não ter dinheiro para comprar roupas, ganha roupas de osso, mas essas não lhe servem. Por isso, tem uma calça mais curta ou mais longa, ou então sapato muito grande, ou então um casaco grande demais, peças combinadas e desforçadas entre si. O palhaço só aparece em relação com outra pessoa. Sua principal função é a graça, tanto no sentido de engraçado como no sentido de gracioso. Por ser engraçado, fala de revelar o ridículo que todo humano é consigo. Assim que o acaso todos tendem a errar e perder a qualquer momento. O local chamado mais comum dos palhaços, por ser o mais imediato e simples, é a rua. Mas também pode estar em circos, teatros, então, normalmente em programas televisivos e apresentações na internet, principalmente em redes sociais. Embora esses palhaços que usam carregar muita maquiagem, eles são a essência do humano e por isso devem moderá-la para que apareça a pessoa por trás do nariz. O corpo e o olhar são os principais elementos de relação do palhaço com o seu público. Nós já falamos sobre a história do circo internacional, agora vamos falar sobre outro assunto, a história do teatro internacional. Pré-história. O teatro sempre esteve presente na história da humanidade e por meio dele o homem expressava sentimentos e contava histórias e louvava seus deuses. Ninguém sabe ao certo como e quando surgiu o teatro. Provavelmente nasceu junto com a curiosidade do homem, desde antes das cavernas. De tanto observar os animais, eu consegui imitar esses bichos, para observar deles sem ser visto numa caçada, por exemplo. Isso é teatro, mas ainda não é espetáculo. Antiguidade. Quem vai assistir a peça Desgraçados um dia, talvez nem imagine que o teatro há muito tempo era sagrado. As pessoas acreditavam que por meio desses rituais era possível invocar deuses e forças da natureza para fazer chover, tornar a terra mais fértil e as caças mais fáceis, ou deixar as áreas naturais bem longe de sua comunidade. Agora, teatro grego. Teatro grego surgiu das cerimônias e rituais gregos com as dionisíacas, que eram celebrações de caráter religioso ao deus Dionísio, que é o deus do vinho, do entusiasmo, da fertilidade do teatro. Os deuses gregos eram felizes com os homens, pois tinham virtudes humanas. Uma coisa com as razões é que só os homens podiam atuar, já que as mulheres não eram consideradas cidadãs. Por isso, as peças eram ensinadas com grandes máscaras. Foi na Grécia da natureza com Téspes, que também representa pela primeira vez o deus Dionísio, criando um ofício de ator. Também na Grécia Antiga surgiu os dois gêneros do teatro, a tragédia e a comédia. Por isso que o símbolo do teatro são duas raças. Uma representa a tristeza e a outra a alegria. Por isso que sim, um teatro é esse. Uma máscara representa a tristeza e a outra representa a alegria. Nas tragédias gregas, os temas eram ligados às leis, à justiça e ao destino. Nesse gênero, eram as histórias que quase terminavam com a morte do herói. Os autores
de tragédia grega mais famosos foram Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Ao contar a tragédia, na comédia grega, as histórias visavam o riso do espectador. Eram formas engraçadas de perceber a vida das chamadas sátiras. Um grande autor de tragédia grega foi Aristófanes. Todos esses autores influenciaram muito o teatro que veio depois de suas peças ensinadas até hoje. As peças gregas passaram a ser representadas em espaços especiais, são parecidos com os teatros atuais. Eram construções em forma de meia-lua, casas no chão, com bancos parecidos com arquibancadas, chamados teatros de arena. Roma. O teatro romano não é um reflexo do teatro grego. Eles importaram a cultura grega, porém tinham o seu próprio estilo. O teatro romano perde o caráter sagrado e visa a diversão e ao prazer. E a comédia toca a tragédia. Os espetáculos de circo romanos eram violentos, tinha competições entre os romanos e os cristãos, nos quais eram sacrificados publicamente. Teatro na Idade Média. Período de intensidade da Igreja Católica. Durante as missas eram realizadas passagens da Bíblia. Porém, as autoridades católicas, meio da perda do caráter sagrado da missa, proibições e as festas para as passas públicas. Também na Idade Média surgiu comédias bufas, contendo políticas sociais, peças com de teatro que iam de cidade em cidade apresentando seus espetáculos. Teatro durante o Renascimento. Na Itália, no final da Idade Média e início do Renascimento, surge a comédia dell'arte, que são espetáculos teatrais populares que estão nas ruas, com textos improvisados, como Arlequim, Pierrot, Colombina, Polichinelo, Pantaleão e Brighella. Na Inglaterra, a Rainha Elizabeth I, devolução ao teatro da época, pois apreciava muitos espetáculos populares. O principal deles era William Shakespeare, que idealizou e conseguiu mais pelo teatro inglês, o Globe. Romantismo. Nos séculos 18 e 19, a Europa teve várias revoluções. Nesse período, a burguesia tem uma ascensão e o teatro sofre influências. O drama substitui a tragédia e a comédia se desenvolve. O foco do teatro se torna mais individual e não é mais social. No romantismo, o teatro volta para o ser humano. Essa emoção, surge melodrama. E os lemas do romantismo são liberdade, fraternidade e igualdade. Em francês, liberté, fraternité e égalité. Realismo e naturalismo no teatro. Até o século XVIII, o teatro era frequentado pelo povo e essa realidade foi se modificando. A burguesia começou a ser maioria nas plateias e o teatro passou a mostrar as cidades burguesas, com temas com a vida social, casamento, dinheiro, entre outros. Século XX. A partir do realismo e naturalismo, o teatro evolui, se torna de discussão e crítica da sociedade, mesmo com a falta de preocupação da reprodução da realidade, nos cenários figurinos, os temas tratados ilustram a realidade social. O teatro nos dias de hoje. Dá para perceber que com tantas influências, o teatro de hoje é uma arte muito rica. Existe a ópera, o teatro de bonecos, os musicais, o teatro fez espaços artigos, entre outros. Quando apareceu o cinema, há mais de 100 anos, muita gente previu o fim do teatro. Falava que o cinema ia substituí-lo, porque podia criar histórias muito mais sérias com a realidade. Só que isto não aconteceu. Mesmo com a primeira aparição do cinema, o teatro ainda existe até os dias atuais. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Então, se você gostou, inscreva-se no meu canal, ativa o sininho para receber notificações de vídeos inéditos, clica em gostei e compartilhe este vídeo com a sua turma. Obrigado a todos, aqui é Dabi Sinac e até o próximo vídeo. Tchau a todos!